Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler com os irmãos o texto Mudança de Foco. Esse texto foi escrito pela irmã Erika Andrews e ela escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu que escrevi, o que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Tá bom? Isto dito, podemos iniciar o nosso devocional orando. Pai, nós pedimos que tu possas nos ensinar a mudar de foco, a olhar para aquilo que realmente tu queres que nós olhemos. Perdoa, Senhor, quando colocamos defeitos nas pessoas, como só vemos coisas ruins, quando deveríamos estar olhando para Jesus. E é em nome dele que fazemos essa oração. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 6, que vai falar do péssimo costume que nós temos de julgar uns aos outros, né? Então, Jesus está falando assim, ó, não julguem os outros para que vocês não sejam julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo jeito que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer a seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles a pisarão. Amém? Bem, o nosso versículo-chave é o versículo 5, que diz, hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ok? Então, a nossa irmã Erika Andrews começa fazendo dando um exemplo referente a um presidente que foi dos Estados Unidos, foi um presidente muito famoso, chamado John Fitzgerald Kennedy. John Kennedy, quando ele assumiu a presidência, ele fez um discurso na hora que ele estava assumindo. Então, em seu primeiro discurso, ele falou, olha, você não tem que perguntar o que o seu país, o que os Estados Unidos têm para fazer por você. Ao contrário, você tem que perguntar o que você pode fazer pelo seu país. Então, ela faz a seguinte reflexão. Você já parou para pensar em quantas vezes você reclamou da corrupção pública, da corrupção na política, das pequenas corrupções, né? Você fica murmurando, reclamando de tudo que acontece nas diversas áreas da nossa sociedade e esquece de todos os erros que cometemos nós, enquanto nós somos falhos em outras áreas da nossa vida. Então, quer dizer, a gente olha o outro, mas esquece de olhar pra gente. Como diz o ditado, né? Quando você aponta um dedo para alguém, tem logo 4 apontados para você. Então, você tem que pensar assim, o que é que os outros fazem e o que eu faço, né? Então, o importante eu consigo mudar o outro? Não, mas eu consigo mudar o que eu faço. E outra coisa que ela coloca aqui é o seguinte, e quando você fica desapontado, quando seu marido, a sua esposa faz alguma coisa, você quer que ele mude em certos aspectos, mas a gente mesmo não muda, né? E pelo contrário, né? Quando as pessoas perguntam pra gente assim, quando a esposa ou o marido pergunta o que você tem para que ela possa mudar, ou ele possa mudar o comportamento, você responde assim, nada, para a pessoa adivinhar, né? Então você acha que você é o bom, mas o outro não, o outro está errado, o outro está fazendo coisas que não lhe agradam e ele tem que adivinhar para mudar o foco daquilo que ele está fazendo. Então, lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo nos chama para quê? Para uma mudança de foco, para olhar de uma forma diferente,
para a gente viver uma vida de moral e ética que não seja baseada em tradições humanas, mas nos princípios do reino. Então, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Eu me lembro que uma vez me contaram a seguinte historinha, que um rapaz falou pro empregado: olha, eu quero que você faça essa cerca, e aqui está a estaca que você vai medir para que a cerca fique deste tamanho. Aí o empregado falou: ok, pode deixar comigo. E o proprietário, o dono, o patrão foi embora. Quando ele voltou, a cerca estava totalmente torta. E ele perguntou para o rapaz: o que foi que você fez? Como que você conseguiu fazer essa cerca tão torta assim? Mas o que ele fez? Eu não dei para você a estaca que iria ser o molde? Sim. Aí ele pegou a estaca do molde e moldou a próxima. E a próxima ele moldou com a estaca que estava do lado. E a próxima ele moldou com a estaca que estava do lado. Então o que aconteceu? Em vez de olhar para a estaca original, para que as coisas mantivessem o mesmo tamanho, o mesmo foco, ele foi olhando para a estaca do lado e a cerca ficou toda torta. Então é assim, muitas vezes, que nós vivemos a nossa vida moral e a nossa ética, baseada em coisas, em tradições humanas, mas não nos princípios do reino de Deus, que no caso aqui do que foi comentado, seria a estaca original. Então nós vamos se baseando em outras estacas e ao final a cerca fica toda torta. Então Jesus, ele utiliza uma figura de linguagem para ressaltar que a hipocrisia, quando a gente condena o pecado do outro, enquanto a gente mesmo está cheio de pecado. Então, é certo que a palavra de Deus deixa claro que a gente não pode julgar os outros com base na nossa própria justiça, né? Como diz aqui no versículo 1. Não julguem os outros para que vocês não sejam julgados por Deus. Então, não é uma solicitação, é uma ordem. Está dizendo de forma bem contundente, não é para julgar, porque senão, como é que vai ser? Vocês vão ser julgados também. Então, só aquele que tem um coração arrependido, contrito, por causa do seu próprio pecado, aquele que se reconhece em Jesus Cristo, é capaz de humildemente ajudar o seu irmão a consertar os erros dele. Eu vou contar para os irmãos uma historinha, e assim, essa historinha deve ser conhecida de muitos. E sempre que eu conto uma história, o meu objetivo é ilustrar, né? Eu não sou uma contadora de histórias, eu não tô aqui para cada dia contar uma história diferente. Eu procuro contar, narrar algumas coisas que nos remetam, que ilustrem aquilo que nós estamos estudando, para que ele possa se fixar na nossa mente. Então eu vou contar essa história que deve ser conhecida de alguns, mas eu acho que ela cabe como uma luva nessa nossa reflexão sobre mudança de foco. Então tinha um casal recém-casado que se mudou para um bairro bem tranquilo. Aí na primeira manhã, que eles já estavam lá na sua casa nova, enquanto eles estavam tomando lá o cafezinho da manhã, a mulher reparou que uma vizinha pendurava os lençóis no varal. E ela comentou com o marido: que lençóis sujos que ela está pendurando no varal. Tá precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, eu ia perguntar para ela se ela gostaria que eu ensinasse a ela como lavar roupas. E o marido, que é o melhor que a gente faz, né? Quando não tem nada de agradável para falar, é melhor ficar de boca fechada. Bom, 3 dias depois, durante o café da manhã de novo, tava lá a vizinha pendurando os lençóis no varal. E novamente a mulher comentou com o marido: nossa vizinha continua pendurando aqueles lençóis sujos. Ai, se eu tivesse intimidade, eu adoraria poder perguntar para ela se ela gostaria que eu ensinasse ela a lavar roupa. E assim, a cada 3 dias, a mulher repetia esse discurso ao ver a vizinha pendurando roupas no varal. Passado 1 mês, a mulher olhou e se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos. Empolgada, ela pegou e virou para o marido e disse: olha, veja,
Finalmente ela aprendeu a lavar roupa. Oh, glória! Será que outra vizinha deu sabão a ela? Porque eu mesmo não fiz nada. E aí o marido respondeu calmamente: não, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela. E assim é. Tudo depende da janela através da qual nós observamos os fatos. Então, antes de criticar, antes de julgar os outros, a gente tem que verificar se a gente fez alguma coisa para contribuir, verificar os nossos próprios defeitos, as nossas limitações. A gente deve olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa, para dentro de nós, para depois podermos criticar. Então, que em vez de focarmos as nossas orações nas falhas alheias, apresentando a Deus uma lista de mudanças e perfeições que a gente deseja no outro, que a gente possa primeiro pedir a Deus por nossa própria transformação. Amém? O nosso manancial termina assim. Oremos. Senhor, ajuda-me a mudar o foco. Esta é a grande lição. Se de tudo que nós ouvimos hoje, de tudo deste devocional que foi dito, nada ficar no seu coração, que você possa guardar esta frase, este pedido, esta oração. Senhor, ajuda-me a mudar o foco. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.